Vamos começar com aquele tema, Malu, tu trouxesse hoje de manhã, sobre o passo. O que tu queria entender sobre isso? Eu não sei se vocês viram, a Malu trouxe um vídeo ali muito legal, muito lúdico, sensacional. E aí, o que tu queria entender sobre isso? É uma perspectiva que tu quer nos passar? O que tu quer fazer? Não é mesmo uma dúvida, não. Tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né? O que me deixou, o que me chamou a atenção? Várias coisas me chamaram a atenção. Mas o medo, quando ele estava achando que ele estava seguro pela corda, ele estava caminhando serelepe. Aí olhou para trás. Cada vez que o medo vinha, ele caía. O que eu coloquei? O que a gente estuda, a nossa fé, né? Naquilo que a Andréia coloca sempre, da certeza que ela tem das coisas. Quando você sai desse patamar daquilo que você entendeu, que você internalizou, você volta ao ponto de partida, que é para onde o peso te leva. E isso mexeu comigo assistindo, porque ele joga a varinha mágica para fazer uma ponte invisível e para saber se ela existe, ele tem que pisar. Aí eu fiz o link. A vida não é assim? A gente projeta uma coisa e para saber se vai dar certo, se vai ser bom, se não vai ser bom, o que a gente tem que fazer? Tem que cair dentro daquilo ali. E eu achei isso sensacional. Só para completar, chegou no meio, quando ele caiu, ele achou, o irmão dele falou, meu Deus, agora caiu. Não, ele arrumou uma estratégia para sair. Quer dizer que nós somos sobreviventes, a gente consegue se a gente quiser. Isso. Sim. Ali tem muito ensinamento. Não sei se vocês lembram quando a gente leu quais as características dos professores de Deus. E a primeira é a confiança. Tudo parte da confiança, né? Então, a confiança é aquele momento em que eu coloco o pé e confio, mesmo sem enxergar o chão, senão não faz sentido. Isso a gente precisa ter essa confiança, mesmo sem ter a certeza. É a confiança na incerteza. Foi isso que ele falou ali no vídeo. Isso é fé, né? Isso é entrega. E esse momento que ele espiou para trás e viu que não tinha ponte nenhuma ali, não tinha mais corda, né? Não tinha mais a corda. É esse momento de distração. Que a gente, ao invés de ir com consistência ali, acreditando que a gente vai chegar do outro lado, de alguma forma a gente vai chegar, mas aí vem um aqui, dá uma chamadinha, aí a gente olha ali. E aí o caminhão acaba recuando de novo, um pouco. E a gente entra no medo, até passar aquela onda mais difícil, né? Quantas vezes a gente está aí com um problema sério e a gente acaba tendo que buscar recurso externo porque a gente entra num medo e parece que não, olha, eu não estou conseguindo, não sei, não sei se eu tenho força para isso. Começa a dar a mente começa a entrar num surto, né? Num desequilíbrio. E aí deu aquela vaciladinha, deu aquela espiada para o lado, aquele pinguinho de dúvida da nossa fé de verdade, aquele pingo de dúvida faz com que ele estribuche de novo. Pode dizer, Malu. Ih, a Malu congelou. Agora voltou. Tem uma passagem Ai, meu Deus do céu. Nos Escolhidos, como é que é? Do Jesus, The Chosen. Tem uma parte do The Chosen que é isso, né? Era o Simão caminhando em cima da água para chegar no Jesus. O Jesus dizia, vem,
vem, e ele foi, mas em algum momento ele deu uma vacilada e se afundou. Então ele deu uma duvidadinha daquilo, né? Pode falar, Malu. Não, eu penso que o medo, ele paralisa a gente. E paralisa de uma tal forma que você para de ouvir, que às vezes as coisas estão na sua frente, mas aquilo desaparece. Você para de ver, o medo te deixa paralisado, estático naquele lugar, e às vezes você perde a oportunidade de... Às vezes não. Aí a gente perde a oportunidade de seguir adiante, né? De enfrentar aquele desafio, porque você fica sem ouvir, sem ver. Então, você fica refém daquele ponto ali e não consegue sair. É. O medo faz isso com a gente, né? E isso aí é instinto. Tem... Isso aí é instinto, por isso que é importante a gente compreender os nossos instintos. Isso. E ver quando eles chegam, né? Pode falar, Andréia. É que essa semana eu tenho pensado muito na frase, né? Não existe pensamentos neutros, né? Então, a gente tem que pensar coisa boa o tempo todo. Acostumado a pensar só coisa ruim, né? Essa semana o meu filho veio tarde para casa, aí meu marido, tarde, perigoso. E eu aqui me controlando, não, vou ter pensamentos bons, né? Porque senão vou projetar coisas ruins, né? E aí eu nem quis discutir. Não falou com ele no telefone? Eu falei, não falei nada, não. Então aí fiquei pensando muito nisso, né? É a fé e o pensamento, né? Aí é por isso que as pessoas que antes eu falava que é fora da caixinha, conseguem realizar tudo. Que você pensa assim, mas não tem noção em pensar que vai fazer uma coisa dessa e faz, porque pensou aquilo e com convicção, acreditou naquilo e acontece. Por isso que uns têm mais, tem tudo que quer, outro não tem nada, porque só vive pensando coisa ruim. Mas esse negócio do pensamento neutro que você falou essa semana, isso ficou aqui na minha cabeça. Me desculpe aí se é um pouco do contexto, né? Mas é a fé, né? Acreditar. Mas né? não é sair do contexto, não. Tá dentro do contexto. Inclusive, essa aula de hoje aqui, que fala como se abandona o julgamento, tem um pouco a ver com isso também, com esses dois professores, né? Esses dois professores, ou eu estou no lado do professor de Deus, ou eu estou no professor de Deus, não, no sistema de pensamento verdadeiro, ou eu estou no sistema de pensamento do ego. E é tão importante a gente se dar conta disso, gente, tão importante. Eu holística. Boa noite, eu holística. Olha só, só para quem chegou depois, né, a Celinha, eu holística, Dri. Seguinte, página 29 do Manual dos Professores. Como se abandona o julgamento. A porta de saída é essa, né? A porta de saída é essa. Eu vou falar uma coisinha que eu acho bem importante antes da gente começar aqui, que é o seguinte: todas as cenas que se apresentam na minha vida, todas, estou falando agora em absolutamente todas, tudo aquilo que acontece na minha frente, eu posso continuar projetando e ficando escrava desse sistema de pensamento do ego, ou eu posso simplesmente escolher olhar de uma outra forma, corrigindo isso que eu estou pensando aqui sobre o outro, alguma comparação, algum julgamento, achando que eu sou melhor ou ele é melhor que eu, né? Eu posso escolher recalcular essa rota, redirecionar. Então,
tudo que chega é uma ferramenta para a gente recalcular, né? Redirecionar essa seta. Então, ou eu projeto, ou eu perdoo. Ou eu sigo projetando aqui e fico naquela coisa, olhando para a pessoa, olhando para a cena que eu mesma projetei, e fico naquele conflito, que não deixa de ser um pensamento que não é muito legal, porque é um pensamento sobre comparação, sobre julgamento, ou eu solto isso aqui, olho e recalculo, redireciono a minha seta para o perdão, entendendo que essa cena ela não tem significado e nada real pode ser ameaçado. Tá falhando, Giza? Deve ser alguma coisa aí, amada, porque a tua imagem tinha fugido daqui também. Então, tem essas duas possibilidades que a gente não pode esquecer. Ou eu projeto ou eu perdoo. Então, vamos lá, na página 29. Como se abandona o julgamento? Talvez ela tenha que entrar novamente, que ela disse que todo mundo desapareceu. Ela botou no chat ali que todo mundo desapareceu. Quem sabe quer sair da ligação aí, Giz, e tentar pegar e mandar um link de novo, a gente te espera aí. Eu já saí, entrei novamente e continua falhando e todas desapareceram. Ah, meu Deus. A gente não está aparecendo para ti, então, agora? Não, nenhuma. Meu Deus. Ai, que estranho. Sumimos. Tá, eu Tenta vou sair sair de novo. Eu vou sair novamente. Tá assistindo pelo celular? Tô pelo celular. Reinicia o celular. Tá ok. Sai, reinicia Tá. e tenta entrar de novo. A internet tem isso de bom, né? É maravilhoso que todo mundo pode se conectar em todos os lugares e, ao mesmo tempo, tem tanta ziquezira, né? Hoje a nossa live que caiu, tínhamos dado início à aula, daqui a pouco a Sandra sumiu para mim, daqui a pouco a Adri ficou piscando, daqui a pouco eu não ouvi mais coisa nenhuma. Tá, voltaram. Ah, que bom, viu? Então tá. Então vamos seguir ali, gente. E para quem não sabe também, essas lições todas que a gente está passando aqui sobre o Manual dos Professores está no YouTube. Não esqueçam. Todo esse iniciozinho do Manual dos Professores está lá, tá? Então, hoje a gente vai no 10 aqui. Como se abandona o julgamento? O julgamento, como outros instrumentos através dos quais se mantém o mundo das ilusões, é compreendido de forma totalmente equivocada pelo mundo. Então, o julgamento é o que faz manter isso aqui, nos manter separados. De fato, é confundido com sabedoria e substitui a verdade. Então, nesse nosso mundo aqui de ilusões, a gente entende o julgamento como algo, como alguém que sabe mais, né? Então, eu sabendo mais, eu julgo que ele está certo e o outro está errado. Em alguns momentos, eu até inverto isso aí. Digo que o outro que estava errado agora está certo e o outro estava certo agora está errado. Então, é como se eu soubesse mais. É um lugar de arrogância, né? Então, é confundido muitas vezes com a sabedoria e substitui a verdade. Da forma como o mundo usa o termo, um indivíduo é capaz de fazer bom ou mau julgamento, e a sua educação tem como objetivo fortalecer o primeiro, que é bom, e minimizar o último, que é ruim. Então, aqui só está falando em como a gente julga as coisas e as pessoas, né?
as situações, tudo. E a gente geralmente ressalta aquilo que a gente acredita ser bom e coloca para baixo aqueles que a gente acredita que não estão certos, são pessoas ruins. Tudo isso só serve para nos afastar, né? Nos separar. Então, ele mantém, o julgamento mantém. A gente não pode esquecer isso. Sempre que a gente está julgando, a gente está mantendo a separação. Assim como sempre que a gente está projetando, a gente também está mantendo a separação. A gente está julgando que a gente é de uma forma e o outro de outra, né? Um está certo, o outro está errado. O outro é melhor e eu sou pior. Entretanto, há grande confusão em torno do que significam essas categorias. O que é bom? O que é bom para mim? O que é mal para mim? Além disso, até a mesma pessoa classifica a mesma ação como sendo demonstrativa de bom julgamento, de bom julgamento em um dado momento e mau julgamento em outro. Até essa confusão a gente faz. Isso aqui tá bem simples, né? Porque isso aqui é coisas que a gente faz aqui no mundo mesmo, né? Nem é possível ensinar-se qualquer critério consistente para a determinação do que são essas categorias. Porque isso tudo é ilusão. Então, não tem como explicar isso aqui. São ilusões e projeções que a gente tira de coisa nenhuma, né? São coisas que a gente tira do nada e resolve dizer que uma coisa é boa e a outra não. Todas ilusões. A qualquer momento, o aluno pode discordar daquilo que seu pretenso professor diz a esse respeito, e o próprio professor pode muito bem ser inconsistente em relação ao que ele acredita. Aqui está falando dos professores de Deus e dos alunos. Quem são os professores de Deus? Vamos só repetir para isso ficar bem claro. São aqueles que escolheram a correção. Professores de Deus são aqueles que escolheram a correção, a verdade. E aí, o que fazem? Praticam para poder ensinar. Dão exemplos para poder ensinar. Mas os professores de Deus podem ser inconsistentes, principalmente no início, porque o julgamento está aí, né? E o mais importante de tudo isso aqui não é o nosso comportamento no momento em que a gente julgou. É a gente lembrar, depois disso, que a gente julgou. Né? Depois do comportamento, depois daquilo que foi que aconteceu ali naquela cena, a gente lembrar, nossa, julguei de novo. Puxa vida, mas não se culpar também. Simplesmente redirecionar, né? Eu estou olhando para aquilo, eu estava olhando para aquilo com olhos de julgamento, mas agora eu lembrei disso, lembrei que eu fiz isso, então eu solto, eu entrego. E o perdão acontece no mesmo instante. Então, bom julgamento, nesses termos, não significa nada. Assim como mal, também não significa nada. Por isso que não tem como... não tem como colocar em categorias, porque é aquilo que a gente sempre estuda. O que é ilusão de qualquer forma, não importa os nomes e os símbolos, tudo é ilusão, né? Só existe a verdade. Então, qualquer coisa que a gente fala sobre bom, mal, ruim, certo, errado, a pessoa que está certa e a pessoa que está errada, nada disso significa coisa nenhuma. Tudo é ilusão, né? Alguma dúvida sobre esse parágrafo?
ele está bem claro, né? Esse parágrafo é bem mundo, né? É bem o nosso mundo de julgadores. Vamos ver o segundo. É necessário que o professor de Deus reconheça não que ele não deve julgar, mas que não pode julgar. Se o professor de Deus foi aquele que escolheu a correção, ele não pode julgar. Esse é o mínimo de exemplo que pode ser dado. Porque se ele escolheu corrigir a sua mente, o primeiro passo é o não julgamento. O primeiro passo é entender que nada real foi ameaçado e que a separação nunca existiu. Portanto, o erro nunca existiu. Esse é o primeiro passo. Isso é a base das bases. Ao desistir do julgamento, está apenas desistindo do que não tinha. Né? Então, ele só reconheceu que nada real foi ameaçado. Nada. A eternidade permanece eterna. A verdade permanece verdade. O amor permanece amor. Tudo que vem fora isso é ilusão. Então, são coisas da nossa mente. São criações nossas, né? Criações não, projeções, porque criação vem do amor. São projeções nossas. De fato, ele meramente veio a ser mais honesto, reconhecendo que o julgamento sempre foi impossível para ele, não tenta mais fazê-lo. A partir do momento que ele reconhece que não tem, que esse julgamento ele não tem razão de ser. Ele não tem razão de ser. Então, ele simplesmente reconhece isso. E é uma fase que a gente vai passando, que a gente vai corrigindo depois, né? A gente se dá essa licença de ir corrigindo depois. Então, a gente vai se dando conta depois, e quanto mais atenção, mais rápido a gente vai se dando conta. Nossa, acabei de falar com uma pessoa e a minha mente estava aqui julgando ela. Eu não conseguia nem ouvir o que ela tinha para falar, porque eu estava julgando o cabelo, a roupa, a maquiagem, a forma dela falar. Eu já estava aqui, ó, eu não estava nem escutando, eu não estava vivendo o momento presente. E isso é muito ruim no sentido de que o julgamento faz com que a gente não consiga estar no presente. É aquele provérbio que eu já falei para vocês algumas vezes: o homem aponta a lua e o ignorante olha para o dedo do homem. Ele não está olhando para o presente que o homem está trazendo para ele. Aquele momento da gente sentir, né? Ele está aqui, só fixado naquela mente julgadora. E aí eu não vivo aquele momento presente. Aliás, depois que eu terminar esse parágrafo, eu vou falar uma coisa para vocês a respeito da cura de psicoterapêutica, né? Como é que funciona. E tem tudo a ver com isso aqui também. Então, reconhecendo que o julgamento sempre foi impossível para ele, não tenta mais fazê-lo. Não há nenhum sacrifício. Ao contrário, ele se coloca em uma posição na qual o julgamento pode ocorrer através dele, ao invés de por ele. E esse julgamento nem é bom, nem é mau. É o único julgamento que existe, e é apenas um. O Filho de Deus não tem culpa e o pecado não existe. Esse é o julgamento que vem a partir do Espírito Santo, né? É a neutralidade.
Aqui no manual de psicoterapia, e aquele curso que eu disse para vocês que eu tenho ele na íntegra, que eu não sei se eu vou conseguir dar, talvez eu dê no ano de 2025, que é o seguinte: a cura se dá nessa neutralidade. A cura se dá exatamente no momento presente. Então, uma pessoa que trabalha com terapia, qualquer que seja a terapia, tá? Qualquer terapia que passe pela cabeça de vocês. A pessoa trabalha com essa terapia. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai usar as ferramentas que ela quiser, sem problema nenhum. Se ela quiser pegar um pêndulo, se ela quiser pegar um lápis e um papel, se ela quiser pegar umas cartas, se ela quiser pegar o que for, fazer um reiki, não importa, porque qualquer terapia é um ponto focal. É só isso. Vocês vão escolher aquela que vocês olham e acham mais bonitinha e mais gostosinha e que a mente de vocês vai se conectar melhor. Mas ela é um ponto focal. Esse ponto focal, ele serve para quê? Para eu relaxar a minha mente. Para eu entregar a minha mente para o momento presente. A Malu, que faz psicografia, ela sabe disso. Ela vai pegar um papel e uma caneta e ela já sabe que aquilo ali conecta ela. Que o momento em que ela... É como se ela desse um recado para o astral. Ó, galera, tô aqui. Agora eu entrego a minha mente. Então, é um ponto focal onde eu decido fazer isso aqui para mim ou para o outro através dessa caneta e desse papel. Poderia ser um pêndulo? Poderia. Poderia ser um livro? Poderia. Poderia ser cartas de tarô? Poderia. Qualquer coisa, qualquer ferramenta. A que eu achar mais bonitinha, mais gostosinha. Eu vou conectar com essa ferramenta. Mas a ferramenta, ela está ali como um ponto focal. Quem vai fazer a coisa é a minha mente. A minha mente, ela vai relaxar, abrir, soltar. E aí eu vou... Esse relaxamento que traz a minha mente, ela está dando um recado para o outro. Ó, eu estou aqui. Confia em mim. E aí, com a minha confiança naquilo que eu estou fazendo, e que eu estou relaxando aqui, que eu estou entregando, eu estou mostrando para o outro o ser perfeito que ele é também. Copiaram? Captaram? Era isso que Jesus fazia. Por acaso Jesus usava alguma ferramenta? Ele botava a mão na pessoa, olhava no olho da pessoa e dizia assim: lembra quem tu é. Eu estou aqui para te lembrar a perfeição que tu é. E é essa perfeição, quando é lembrada, que cura. Nada mais. Então, vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem como um ponto focal daquilo que eu escolhi isso aqui, porque isso aqui eu olho e me passa uma coisa boa. Então, eu estou aqui, passa uma coisa boa, eu estou nesse momento presente, eu estou relaxando a minha mente, eu estou entregando essa mente, e eu sei que eu sou perfeita, eu sei que eu sou a verdade, o caminho e a vida, o caminho, a verdade e a vida, né? Não sei qual é a ordem. Eu sei que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como Jesus, assim como Cristo, de forma geral, como o Filho único de Deus, que somos todos nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha para cá. E aí a pessoa lembra que ela também é. E ali a correção é feita na mente de todos.
Entenderam? É assim que se ensina a psicoterapia no curso Milagres. Claro, tem uns passos bem, assim, que vão nos ajudando, né? Uns passos que são mais ligados ao ego. Então, ele vai nos ajudando como fazer até chegar a esse momento. Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, né? Aí eu sento, pego aqui o meu papel, a minha caneta e conecto, né? Tem uns passos até, é uma preparação, digamos assim, para que eu chegue naquele momento ali e eu consiga relaxar minha mente. E nesse momento que eu consigo relaxar minha mente, é porque eu confio. Eu estou indo dar o passo, aquele passo que a gente estava conversando no início da aula, eu estou indo dar aquele passo confiando no chão que vai ser colocado para mim. Tendo a certeza, porque eu sei a perfeição que eu sou. E quando eu confio tanto, que como a mente é uma só, o outro confia junto. Pode falar, Malu. Não, você deu o exemplo da psicografia, é a mesma entrega, porque tem gente que pensa assim, me dá um recado de fulano, fala com fulano para falar comigo alguma coisa. Não é assim que funciona, né? A gente conecta com aquela força e a disponibilidade não vem daqui para lá, é de lá para cá. Mas a conexão, a entrega, a tua fé sentada ali, é que vai fazer essa conexão. Quem ficar pensando lá que roupa que vai vestir, aonde vai quando sair dali, o que vai fazer, a conexão não acontece. Fugiu. Sinal fugiu. É sentar, entregar e esperar. Isso. Até porque a gente que já está mais tempo nesse meio assim da espiritualidade, né? A gente sabe que não é o fulaninho de tal, com aquele nome, aquele sobrenome, que ele estava aqui na vida, né? Qualquer um que estiver naquela frequência ali, que puder dar o recado, que puder ajudar, vai ajudar. Não necessariamente é aquela pessoa, né? Porque nós somos todos um em essência, então o recado vai chegar. Só que o recado tem que ter um propósito. Ele não vai chegar só para eu matar minha curiosidade e para eu me acalmar. O recado tem que ter um propósito de vir, né? Então, tendo propósito, sempre vem de lá para cá. Nunca é daqui para lá. A gente sempre se coloca disponível. Assim como todas as curas. Eu posso fazer uma força danada aqui para tentar curar alguém na marra, mas não, a cura não vem de baixo para cima. E a única coisa que eu tenho que fazer para conseguir trazer um bem-estar para o outro é não fazer nada. É só estar presente. O que tiver que ser feito, vai ser feito. Então, trazendo, né, mais um pouquinho do exemplo de Jesus. Jesus chegava e só olhava no olho. Às vezes ele pegava na mão. Teve uma cena até do The Chosen que ele pegou um pouco de barro e passou na pessoa. Tudo é ponto focal. Ou vocês acham que foi o barro que curou a pessoa? Né? É um ponto focal. Mas ele não fazia isso para ele fazia isso para o outro. Assim, o outro olhava para aquilo, olha, tem um barro em processo aqui, né? Não sou só eu aqui mente com mente, tem um barro aqui. Só que de lá para cá, nossa consciência evoluiu bastante, né? A gente já tem como entender que toda a força ela está na mente. Não está em nenhum objeto externo a nós, nenhum outro objeto. Então, eu posso aprender a técnica que for, qualquer técnica. Se eu não pegar essa técnica e não me conectar com o momento presente e relaxar minha mente para que a cura aconteça, porque não somos nós que fazemos, a cura acontece,
nada vai funcionar. Pode fazer o que quiser. Pode usar ouro em pó. Nada vai funcionar. Só vai funcionar a partir do momento que eu relaxo a minha mente no agora. Por isso que eu gosto muito dos óleos essenciais. Eu estou com uma técnica para dormir que vocês não têm noção do que eu estou fazendo. Eu peguei uma... Porque eu estava com um pouquinho de dificuldade. Porque a vovó aqui está acompanhando o início do Benício na escolinha. E tem uns desafios ali, né? Apareceu uma mordida no braço dele, a prof não sabia o que era, no outro dia apareceu outra, e a gente fica, né, que assim, o coraçãozinho fica apertado, mas a gente sabe que ele tem pai e mãe, quem vai resolver o problema dele é o pai e a mãe, mas aí a avó vai para casa, né, e fica, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não consegue dormir. Aí o que eu faço? Eu tenho um travesseirinho, e quando a gente pinga o óleo essencial aqui na mão, a gente tem que ficar com a mão assim, né? E aí cansa um pouco, cansa os braços de ficar assim. Então eu pego e pingo no travesseirinho. Aí eu deito de barriga para cima e boto o travesseirinho no meu peito. E deixo a gotinha bem embaixo, assim, do meu nariz. Fico sentindo aquele cheirinho, vou relaxando, vou relaxando, vou relaxando e apago. Eu estou usando o óleo essencial de camomila azul. Gente, é uma coisa sensacional, sensacional o relaxamento que traz. É muito gostoso mesmo. E ela é azul, de azul, azulão mesmo. Ela está deixando meu travesseiro todo azul. Mas não tem problema, depois é só um óleo essencial, nada demais. Mas é muito bom porque a gente não tem que ficar assim, sabe? Porque essa coisa de ter que ficar segurando as mãos não me deixa relaxar. Chega uma hora eu tô com dor, assim, de ficar com a mão para cima, então eu deito com ela bem relaxada e fico só aspirando ali. Malu, eu acho que tu levantou a mão, né? Ou não? Sim. Eu ia falar que é a mesma coisa do remédio placebo, né? Que É, também é tua mente. Te dá um remédio e fala, esse aqui é o original. Você toma, acha que está tomando um medicamento, está tomando placebo e fica boa. A outra coisa, quando a gente era pequena, que a mãe falava, aqui está o remedinho, era um pouquinho d'água. Agora a tua dor vai passar. Você toma, fica boa. Olha quantas técnicas que a gente tinha esquecido, elas aparecem quando a gente vai entendendo, né? E o beijinho, né? Vai curar. Eu digo pro Benício, vem cá que a vovó vai dar um beijinho que vai passar tudo. Aí ele dá a mãozinha, eu dou beijinho. E isso aí não deixa de ser uma lembrança, né? Uma lembrança da perfeição e do amor. Então, todos conectam ali do mesmo lugar e passa mesmo, porque passa em mim e passando em mim passa para ele também, porque a gente sempre está corrigindo todos. Nunca é nada só para nós. Sempre é para todos. Vamos seguir então mais um pouquinho? Alguma dúvida de vocês até aí? Então vamos lá. Vamos no número 3 ali. O objetivo do nosso currículo, não como a meta do aprendizado do mundo, o objetivo do nosso currículo, não como a meta do aprendizado do mundo, é o reconhecimento de que o julgamento no sentido usual é impossível. Tá? Sabem quando a gente leu lá no início, que aqui a gente até leu de novo hoje, lá na live. Vamos olhar aqui para ler direitinho, certinho.
Esse é um curso em milagres, é um curso obrigatório, só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo, né? Então, o objetivo do nosso currículo é o reconhecimento de que o julgamento, no sentido usual, que é esse que a gente usa nesse mundo aqui, é impossível. Ele não existe. Esse julgamento que a gente acha que faz é só projeção. Só. Quando vocês se pegarem com algum incômodo diante de alguém, se comparando, seja se achando mais ou se achando menos, sempre é uma projeção. Sempre. Todas as possibilidades são uma projeção. Então, a gente se pega nesse pulo aí e simplesmente reconhece que está projetando. E aí, some. Some porque não existe. É só uma impressão nossa. Isso não é uma opinião, mas é um fato. De modo a julgar qualquer coisa acertadamente, a pessoa teria que estar inteiramente ciente de uma escala inconcebível de coisas passadas, presentes e por vir. E isso nada é real. Nada é real. Nada do que ele está trazendo aqui é real. Nem passado, nem futuro, nem coisa nenhuma. A pessoa teria que reconhecer antecipadamente todos os efeitos de seus julgamentos sobre todas as outras pessoas e coisas neles envolvidas, de alguma forma. E a pessoa teria que estar certa de que não há nenhuma distorção na sua percepção, de modo que o seu julgamento seja totalmente justo em relação a todos aqueles sobre os quais recai agora e no futuro. Quem sabe tudo isso, né? Quem está em posição de fazer... acabei de perguntar. Quem está em posição de fazer isso? Quem, a não ser em grandiosas fantasias, poderia reivindicar isso para si mesmo? Só na loucura da nossa cabeça, né? Só no caos do ego, que alguém poderia se dar o desfrute de dizer que sabe alguma coisa aqui, né? Número 4. Lembra-te de quantas vezes pensaste que conhecias todos os fatos, entre aspas, necessários para um julgamento e de como estavas errado. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente fala das pessoas. Aqui a gente em casa costuma dizer assim, fala porque tem boca. Porque a gente fala só da boca para fora só por falar, porque a gente não sabe nada do que se passa dentro de cada um. Os seus sentimentos, as suas dores, as suas angústias, as suas dificuldades. A gente não sabe nada, nada. Existe alguém que não tenha tido essa experiência? Quantas vezes a gente já teve, né? De falar de alguém e depois olhar para aquilo e ver a dificuldade da pessoa naquilo ali, e pensar, meu Deus... Aí a gente começa a se culpar. Aí a gente vai caminhar na rua, torce o pé. Porque se ataca, né?
Saberias quantas vezes meramente pensaste que estavas certo, sem jamais reconhecer que estavas errado? Por que escolherias uma base tão arbitrária para tomar decisões? A sabedoria não está em julgar, está no abandono do julgamento. Eu até aconselho vocês a sublinharem essa frase, gente. Porque o que quer dizer isso aqui? Em algum momento, nesse livro, vai falar sobre isso. A sabedoria não está em julgar, está no abandono do julgamento. Tenho certeza que em algum momento ele vai dizer assim, o que é sabedoria? Né? É o abandono do julgamento. Faze, então, apenas um julgamento a mais. É o seguinte. Agora com letras maiúsculas, tá? Há alguém contigo cujo julgamento é perfeito. Ele conhece todos os fatos passados, presentes e por vir. Ele, na verdade, conhece todos os efeitos do seu julgamento, dele lá, sobre todas as pessoas e todas as coisas nele envolvidas de qualquer forma. E ele é totalmente justo para com todos, pois não há distorção na sua percepção. Tudo em relação a Deus, né? Tudo em relação a essa fonte. Então, quando é que a gente está fazendo o que tem que ser feito? Quando a gente está em Deus. Tem várias lições que são assim, né? Não sei se vocês já passaram por algumas. Eu vejo com os olhos de Deus. Eu estou em Deus. É quando eu simplesmente solto todos os meus julgamentos do ego e me coloco à disposição, frente a frente com alguém. E com certeza a cura acontece ali. Porque aquilo que eu estou ouvindo de alguém é o meu cenário. E eu estou ali para fazer o quê com o meu cenário? Eu estou ali para usar o cenário para cura. Né? Eu sempre estou ali para usar, para fazer alguma lição. Eu sempre estou usando o cenário para tudo. E para que eu tenho que usar o cenário? Para não julgar. Quando eu consigo fazer isso, de verdade, aquela cena não acontece mais. Porque ela foi curada, ela foi perdoada. A gente entregou. Aquilo era só uma projeção nossa. A partir de alguma dor nossa, a partir de alguma coisa que a gente reprimiu, suprimiu. Então, aquela cena, a partir do momento que eu entrego aquilo, que eu consigo entender que é só uma projeção minha, e eu entrego e não julgo, aquilo ali não acontece mais. Aquelas pessoas não aparecem mais na minha vida. E se aparecem, aparecem de uma forma diferente. Gente, eu tenho tanto exemplo de uns milagrezinhos que têm acontecido por aqui, que são na hora. É na hora, não é nem um segundo depois. É na hora. De chegar uma mensagem para mim atrás da outra, dentro do meu celular, uma mensagem atrás da outra, uma mensagem me dizendo uma coisa, eu simplesmente entrego aquela mensagem que me deu uma
balançada e a mensagem seguinte diz aquilo que a primeira diz. É na hora. Entendem? Porque a saída ela não está horizontal, ela é vertical. A partir do momento que eu entendo aonde que eu tenho que entregar, aquela correção ela é imediata, é no presente. Vocês vão ter muitas experiências assim. E o interessante é que corrige para a gente e para aquela imagem que a gente fez, né, que nos mandou aquela mensagem, aquela projeção que a gente fez. Corrige para todo mundo que está ali. Simplesmente a cena se desfaz. E a gente fica feito uma bobada pensando assim, nossa, tá, e agora o que eu faço? Falou uma coisa numa mensagem e outra na outra. Olha só que coisa isso. E é assim que funciona. É exatamente assim. Confiem. Então, esse é o único julgamento que é verdadeiro. É quando a gente está em Deus, quando a gente entrega tudo. E a gente ouve o que uma pessoa está falando e fica mantendo a mente na verdade. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Aí a mente vai lá querer falar uma coisinha, querer começar a escrever a mensagem, solta, isso não significa nada. É só projeção da minha mente. Deixa quieto, descansa. Descansa em Deus. Esse é o único julgamento que é o correto. Que vai acontecer ali o que tiver que acontecer, sempre de melhor para todos. Sempre de melhor. Porque tudo coexiste ao mesmo tempo, para quem gosta de física quântica. A física quântica ainda não é em última instância, mas a gente usa como uma ferramenta também. Tudo coexiste ao mesmo tempo, tudo é onda. Tá tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Dependendo da onde eu me conecto, eu e aquela pessoa, aquela cena que está ali, dependendo de onde eu me conecto, acontece aquilo que tem de melhor para acontecer. Quando eu estou com a mente no lugar certo. Aquilo ali vira materializa, né? Materializa. Portanto, número 5. Portanto, deixa de lado o julgamento, não com pesar, mas com um suspiro de gratidão. Olha que legal. Solta qualquer pensamento que está vindo. Vai soltando, vai soltando, vai soltando. Vai entregando. Aí vem outro pensamentozinho. Aí a gente começa só a observar, nossa, olha quanto pensamento vem aí. Olha quanta sensação vem aí. Vai soltando, vai entregando. Vai se desfazendo. Agora estás livre de uma carga tão grande que poderias apenas cambalear e cair embaixo dela. E tudo era ilusão, nada mais. Por isso que se desfaz imediatamente. Agora o professor de Deus pode erguer-se sem cargas e caminhar com leveza. Porém, não é só esse o seu benefício. Seu senso de preocupação se foi. Que a gente estava falando no início da aula. Pois ele não tem nenhuma.
abriu mão disso junto com o julgamento. A preocupação que corrói a gente, né? Por isso que eu tenho usado meu travesseirinho com uma gotinha de camomila. E vou entregando, vou soltando, entendendo que o que eu posso fazer tem limite, né? A gente tem que deixar as pessoas tomando as decisões delas. E aí, aquela preocupação que ficaria, a gente solta. E solta e consegue dormir feito uma beleza, porque aquilo ali era tudo ilusão. Abriu mão disso junto com o julgamento. Ele se entregou àquele, com letra maiúscula, cujo julgamento escolheu confiar agora, em vez do seu próprio. Agora, ele não comete equívocos. Seu guia é seguro. E onde ele veio para julgar, ele vem para abençoar. Onde ele agora ri, antes costumava vir para chorar. Aí vem essas coisas lindas, né? Que o Sen traz para nós. Oh, coisa bem boa. Adoro quando está no finalzinho dos parágrafos, no finalzinho da sessão, que aí ele traz umas coisinhas bem bonitinhas, né? Para dar uma perfumada na abstração toda. Então, último parágrafo de hoje. Não é difícil abandonar o julgamento, mas é de fato difícil tentar mantê-lo. O professor de Deus o descarta com felicidade no instante em que reconhece o seu custo. Não é verdade? Porque a gente se sente mal, a gente faz um julgamento e logo, muito em seguida, a gente se sente mal. Toda feitura que ele vê em torno de si é consequência do julgamento. É feiura. Opa! Toda feiura que ele vê em torno de si é consequência do julgamento. Então, aqueles tombos que a gente leva e torce o pé e dá com o dedinho ninguém no canto do sofá, né? Tudo é julgamento. Se a gente fizer uma análise, instantinhos antes a gente estava ali, ó, aqui, ó. Podem fazer essa análise, que eu já fiz muitas vezes, e é perfeito, mas é imediato. A feitura é imediata. Incrível isso. Fala, Denha. Não, toda feiura que você acha as coisas feias, né? Ai, que troço feio, gente, que eu tô vendo ali é julgamento, né? Nossa, que coisa feia. É feiura que você está vendo em volta, porque você está julgando tudo também, né? Eu pensei assim, porque eu julgo as coisas feias. Ai, que coisa feia. Eu adorava falar isso. Ai, coisa feia, horrorosa. A feiura está dentro de nós, a gente está julgando nós mesmos, né? Só que a gente está julgando aquilo que é nosso do lado de fora. E quando a gente se olha no espelho, que chega até a dar um estresse, dá vontade de quebrar aquele espelho ao meio. E a gente se olha e se julga, se julga, se julga, se julga, se julga. Né?
Toda dor que contempla é seu resultado. Então, aqui tá claríssimo, né? Mais claro que isso, toda feiura que ele vê em torno de si é consequência do julgamento, toda dor que ele contempla é seu resultado, um minguinho bem dado na ponta de uma cama. Toda solidão e o senso de perda do tempo que passa e da desesperança crescente, do desespero doentio e do medo da morte, tudo isso veio dele. Tudo vem do julgamento. Olha a importância que tem o trabalho de entregar, né, esse julgamento para todas as cenas que a gente vê. O tempo inteiro. A gente pode treinar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Esses dias o Gabriel disse assim para mim. Ele saiu e foi se encontrar com algumas pessoas. E aí ele me mandou uma mensagem pelo celular. A gente tem um grupo que sou eu, ele e o pai dele. Aí ele me manda mensagem para os dois ali, né? Ele dizia assim, galera, eu estou trabalhando tanto, 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 mas eu trabalhei tanto aqui na cena que eu estou orgulhoso de mim, porque eu estou relaxado, estou tranquilo, e nada está me incomodando. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Ficar ali se observando. Ficar ligado no observador. E para isso o treino. Para a gente ir lembrando. O observador está sempre ali. A única forma de ir lembrando é ir treinando cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Aí a gente não se pega mais. A gente não se perde mais. É bem mais difícil se perder. Começam a acontecer mais vezes a gente não se perder. E agora ele sabe que essas coisas não precisam ser assim. Nenhuma delas é verdadeira, pois desistiu da sua causa e elas que nunca foram senão os efeitos de sua escolha equivocada não estão mais presas a ele. Professor de Deus, esse passo te trará paz. Pode ser difícil querer apenas isso? Sempre que... Hoje até surgiu ali uma pergunta na nossa live sobre isso. Sempre que a pessoa diz, mas é muito difícil, ela está super mega conectada com o ego. O ego que nos mostra graus de dificuldade. Esses graus de dificuldades, eles não existem. Mas como a gente ainda coloca foco na dificuldade, a gente ainda está escolhendo o professor errado. Porque a partir do momento que a gente começa a ver resultados, a partir do momento que a gente começa a ver vantagens, a gente não quer mais o professor errado. Porque as vantagens, elas são muito rápidas. Alguma pergunta, gente, para a gente encerrar? Diga. Olá, meu nome é Paula. Eu não sei muito. Isso. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada. Eu entrei no grupo do suporte e quando perguntaram, eu de imediato quis, sem nem saber qual era o curso. Aliás, sobre a colocação que você fez. Por isso que a gente sempre fala, eu sou uma estudante de tudo um pouquinho, eu sempre estou buscando algo. E o que me chamou a atenção em você, no seu canal, foi os florais, né? Que eu sou apaixonada pelos florais.
e referente ao que você falou agora. É por isso que a gente sempre escuta falar que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, que seria o que você falou agora de pouco, o nosso espelho. E por que a gente tem tanta dificuldade em não dar ouvidos para esse nosso estado, esse nosso ego? Por que a gente se deixa dominar por ele? Sim, é que a gente só conheceu o ego até hoje. Então, como que eu vou encontrar um outro lugar se eu só acho que é o ego que existe? Eu não vejo outro lugar. Não é que eu deixe dominar, eu já estou totalmente dominada e cega. E no mundo do caos. E aí, quando eu tomo uma decisão, assim como a tua hoje, entrou no grupo, quero o link, vou entrar e acabou, isso é uma decisão. E essa decisão, Paula, é muito séria. Essa decisão é algo que mostra assim, eu não quero mais o sofrimento, eu não quero mais a dor. Chega, eu escolho outra vez de uma forma diferente. Essa decisão faz com que tu abra uma brechinha para a verdade. E isso aí precisa partir de nós. Como a gente está no esquecimento, não tem uma opção. Quando a pessoa está esquecida, ela não tem opção. Ela está ali dentro de uma caixa. Ela não tem escolha. Ela vai indo, entendeu? Como eu costumo dizer aqui nas aulas, ela vai indo que nem bosta na água. Ela vai indo. Ela não sabe. O peixinho que só conhece o aquário, porque nasceu ali, ele não sabe que existe o oceano. Só que em algum momento, como a gente tem essa sementinha, essa luzinha, que está ligada diretamente à fonte, todo mundo tem, em algum momento a gente cansa de sofrer. E aí a gente diz assim, ó, eu quero de um outro jeito. Que foi assim que nasceu esse livro. Tem que ter um outro jeito. Tem que ter um outro jeito de viver isso aqui. Né? Foi assim que nasceu esse livro. Então, a partir do momento que surge essa brecha em nós, em mim surgiu em algum momento, nas meninas aqui surgiu em outro momento, em ti está surgindo agora. Nesse momento, é o momento em que tu está entendendo que existe um outro jeito. E aí, tu está dando oportunidade para entender que o ego é uma ilusão, que aqui a gente está vivendo num mundo de sonhos. Agora, precisa ter esse start, entendeu? Precisa ter esse start, porque como a gente vive num mundo de sonho, e eu sei que isso aqui é uma aula muito pesada para quem nunca assistiu esse tipo de metafísica, assim, mas se tu continuar olhando lá no canal, tem muito material para tu ver. Tem o livro Vivendo um Curso em Milagres, desde o primeiro dia de aula, vai indo, vai olhando os vídeos, deixa ir absorvendo, não te preocupa com assimilar rápido, deixa isso entrando, que vai entrando, porque isso já está em nós, né? Já está em nós, a gente só vai limpando as mentiras, e a verdade vai surgindo, vai aparecendo. Vai deixando isso acontecer. A partir daí, quando a gente começa a entender mais profundamente essas verdades, a gente consegue trabalhar com qualquer ferramenta e tudo vai dar certo. Porque a gente já é perfeição, a gente já é verdade, a gente já é amor, a gente só esqueceu.
A gente colocou muitos véus, e véus, e véus, e véus, e ignorância, e sonolência, e então a gente está num sonho. É igualzinho o sonho de uma pessoa que está dormindo. Ela acha que aquilo ali é a verdade dela, entendeu? Ela acha que é a verdade dela. É como o exemplo que você deu num vídeo que eu assisti seu, sobre os florais, a primeira aula sobre os florais, que você fala do neném. Ele tá lá, na barriga, né? Querendo ou não, ele já tem algumas coisas incutidas no mental dele, mas que tá distante. Conforme ele nasce e vai crescendo, vai se, entre aspas, contaminando, né? Com pensamentos de tio, de vó, de babá, até da própria mãe. E ali a criança é uma esponjinha, e aí seria esses véus, né? Vai aumentando cada vez mais os véus. Sim, sim. Exatamente isso. Quando a gente nasce aqui, a gente começa a colocar um monte de coisas e um monte de coisas e vai absorvendo. A gente já nasce num meio que é um coletivo, né? Não é o pensamento da Paula, ali é um coletivo. Então é uma massa de pensamentos. Não é o meu pensamento, o da Paula, o da Malu. É uma massa. Então, até eu conseguir ir limpando o cantinho onde eu estou ali daquela massa, isso leva um tempo, né? É dedicação, consistência, porque a consistência no trabalho é que vai fazendo a gente lembrar todos os dias de fazer um pouquinho. Sem consistência, a gente esquece. Quando vê, nossa, faz uma semana que eu nem toco no livro, né? E aí tem gente que passa, nossa, faz uns 3 meses que eu não pego um livro para ler. E tem outras que vão, quando começa a adoecer e vai chegando perto da morte, se lembra que colocou uma encarnação fora. Né? Então, cada uma vai despertar desse sonho em algum momento. Então, o ego é isso, é esse sonho todo, né? Que está ali, que nos domina, e que se a gente está naquela areia movediça ali, eu estou achando que só existe aquilo ali. Eu não sei que existe o resto. Mas por isso que tem essas lembranças, porque muita gente trabalhando, né, a favor da luz acaba chegando nas outras pessoas. A nossa consciência está ampliando e está chegando em mais pessoas. Mais pessoas estão recebendo essa brechinha de luz aí. E aí está vendo que tem uma outra forma de fazer as coisas muito mais leve, muito mais em paz, e que eu não vou deixar de viver nada do que eu tenho que viver aqui nessa vida, mas eu vou viver de um lugar diferente dentro de mim. Eu posso viver aqui nessa vida no inferno, como eu posso escolher o céu. Então, o que eu te aconselho que está começando? Ali no canal, no meu canal, tem as lições de 1 a 100. Dá para ver uma por dia, né? A gente tem também o PDF do livro para baixar, né? Eu acho que é no Instagram, não sei se tu tem no Instagram, entra lá no Instagram. Dri, bota para mim ali o Instagram no chat para ela copiar. Tu entra no Instagram e ali tem um link. Entra naquele link, tem o livro para tu baixar. Tu pode ler ele no computador ou baixar. Ali também tem as lições. Essas lições, elas servem para isso, para a gente ir treinando a nossa mente, e treinando a nossa mente, e treinando a nossa mente. Não precisa se preocupar com entender muito, tá? Não precisa te preocupar em entender muito. Simplesmente faz. A única coisa que eles pedem no livro, né, que Jesus pede, é a disponibilidade de fazer. Tudo vai vindo com o tempo. Tá?
Nas quintas-feiras, a gente, por enquanto, ainda tem essa aula aqui disponível para quem quiser chegar para aproveitar um pouquinho aí. Tá bom? E esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho que acaba todo mundo se beneficiando, porque a nossa mente ela é uma só. Em essência, tá? Aqui no mundo a gente está separadinho ainda, mas em essência a nossa mente é única. Então, se todos nós aqui estamos fazendo uma força, todos estão aproveitando dessa luz. Por isso que os grupos são importantes. Tá bom? Esclareci? Então, tá bom. Então, tá, queridas. Vamos encerrar aqui a nossa filmagem. Essa aula fica lá no YouTube.